Aleluia. Nós cremos em cativeiros abertos, sim. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor Jesus levou cativo o cativeiro. Ele nos fez livres. E a verdade a respeito do cativeiro, uma vez eu ouvi essa palavra e eu sempre me lembro dela quando eu oro por libertação de cativos. É que as portas dos cativeiros, elas estão abertas. A verdade é que falta luz. Você é a luz, meu irmão. Chega lá. Que quando eu e você, quando nós chegamos, eles podem ver que a porta já está aberta. Então, Senhor, conta comigo e conta com você para fazer essa obra. E para sermos de verdade aquilo que declara a nossa visão, um marco de libertação. Amém? Olha só, nesses dias que a gente teve a oportunidade de viajar, eu fiquei pensando durante a viagem foi um pouquinho longa, né? Fiquei pensando a respeito de conexões. Que a gente salta de um avião, espera um tempo, depois vai pegar outro, para chegar ao destino. E o Espírito Santo começou a ministrar o nosso coração a respeito disso. E eu fiquei pensando durante toda a conferência. E Deus sempre trazia de volta essa palavra de conexão. E esses dias, mais uma vez, o Espírito falou no meu coração a respeito disso. De como é importante esses momentos de conexão. E é interessante que a gente pense a respeito disso. Porque Deus tem um propósito com conexões na nossa vida, não somente com essa questão da movimentação, mas de nos conectar a pessoas. E a conexão, ela tem um propósito na minha vida e na sua, que é ou nos fazer voltar, nos movimentarmos, ou parar a nossa movimentação. Não é verdade? Então, de alguma forma, o Senhor vai mexer com aquilo que eu e você estamos fazendo. E é tão importante a gente ser sensível à voz de Deus, para a gente se conectar a pessoas ou desconectarmos de pessoas. A gente precisa ouvir o Senhor e, como nosso pastor tem falado, continuar ouvindo. Porque Deus fala e continua falando. Então, se você ouviu a voz de Deus lá atrás, meu irmão, não se contenta com essa revelação não, tá certo? O Senhor continua falando. O Senhor continua se revelando. O maná é para cada dia, lembra? Então você precisa continuar ouvindo o Senhor. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de Ruth. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessas movimentações, dessas conexões, do que a gente pode aprender com isso para a nossa vida. Do que Deus tenha ministrado, aquilo que Ele ministrou no meu coração. Eu espero sinceramente, em nome de Jesus, que aquilo que Ele ministrou ao meu coração alcance o seu. Então você também fica aí em intercessão, né? Para que o Espírito tenha liberdade de falar. Como eu disse a Júlia ontem, apesar da vasilha, da cuia, da cumbuca, que o Senhor use, né? O pastor falava assim ontem no Cajado de Pão, que derrama pouca água que você tem, né? E eu dizia, Zuzu, tu é uma cuia tão bonitinha. E ela disse, mãe, eu sou um vaso. E eu batizei Clefson de garrafão de 20 litros. Então, apesar do vaso, da vasilha, da cuia, que Deus use. Amém? Então, antes de ler o texto, eu queria orar mais uma vez com você. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir a sua voz nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse culto tão bendito, porque nós podemos sentir, considerar, perceber e adorar a tua presença. Ó Deus, obrigada. Obrigada porque essa é a expectativa que nós temos, é a revelação do Senhor. Sim, Senhor, nós viemos a esse lugar com sede de ti, com a expectativa de perceber a tua presença, de adorar o teu nome. E nós te agradecemos porque o Senhor já nos deu a oportunidade de assim fazer, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque através da vida dos meus irmãos, eu posso perceber o teu mover, Senhor. Eu posso perceber o teu agir, Senhor.
eu posso perceber o fogo do Teu Espírito, Senhor, queimando nos nossos corações. E nessa hora, querido Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor, pela sua graça, Pai, fale conosco. A gente, de fato, deseja continuar ouvindo, Senhor, porque nós cremos que o Senhor quer conectar o nosso coração ao Teu. O Senhor deseja continuar falando em nós, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Então aí você abre sua Bíblia no livro de Ruth, a minha companheira Ruth. E nós vamos ler alguns versículos. Deixa aí aberto no capítulo 1. E eu bebi essa água e eu já disse a Magal que quarta-feira sou eu que coloco a água. Isso é mistério, viu, gente? Quarta-feira vocês sabem. Ruth. E nós vamos ver aí algumas conexões, alguma movimentação de uma família. E a gente vai aprender com essa família que está descrita aí nesse livro, que certamente você já teve a oportunidade de ouvir algumas histórias. Queria ler alguns versículos do início do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler na versão NVT. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Então nós estamos aqui diante de uma família de Belém de Judá, a família de um homem chamado Elimeleque. E Elimeleque, casado com Noemi, morava em Belém. E Belém, segundo o significado do seu nome, é a terra do pão. Mas a Bíblia diz que o contexto em que essa família vivia era nos dias em que governavam os juízes. E eu quero te lembrar a memória aqui que domingo passado nosso pastor estava aqui dando aula de biologia, não foi? Falando das palmeiras, falando de Débora, a juíza que governava no tempo dos juízes. E a gente aprendeu que nesse tempo o povo era meio complicado. Nesse tempo só não, né? Até hoje. Mas nesse tempo do juízo, o povo vivia numa montanha russa na sua comunhão com Deus. Na verdade, eles tinham um coração muito desviado do Senhor. E o que acontecia é que o povo estava sempre se desviando dos propósitos de Deus. E o Senhor estava sempre levantando um juiz para que a voz de Deus pudesse ser ouvida no meio do povo, para que seus estatutos, seus mandamentos não fossem esquecidos por aquele povo que facilmente estava esquecendo. Então, era nesse contexto que essa família estava vivendo. Num contexto de um povo completamente, mais ou menos, né? Completamente desviado do propósito para o qual eles foram criados. Mas não somente isso. A Bíblia vai dizer para a gente que eles enfrentavam fome, que eles enfrentavam escassez, que estava faltando o pão na terra do pão. E eu fiquei pensando nesse contexto dessa família, porque a Bíblia me diz assim, que Elimeleque, nome diferente, né? Ele significa, meu Deus é rei. Elimeleque casou com Noemi, que significa doçura. Olha só. Meu Deus é rei, a soberania, o reinado, o governo de Deus se uniu à doçura. Aí você acha que vai sair coisa boa ou não disso? Sem dúvida, né? Mas eles tiveram 2 filhos. E vai dizer a Bíblia que eles botaram 2 nomes nos meninos, que só Jesus na causa. Malom e Quilion. Malom significa enfermo, adoecido, fraquinho. E
Quilion indo-se embora. Morte. Desvanecendo-se. Então, imagina. Você me pergunta, porque eu me fiz essa pergunta. Como é que pode alguém que declara na sua identidade, meu Deus é rei, que está casado com uma mulher que significa doçura, vai ter 2 filhos, vai dar esse nome miserável para os meninos? Porque é um nome que declara miséria, enfermidade e morte. E isso fala para mim de algo que não tem simplesmente relação com o que está acontecendo fora, mas algo que está acontecendo dentro. A Bíblia diz que na terra do pão estava faltando pão, que tinha escassez, e que tudo isso acontecia no tempo em que governavam os juízes, que eu já declarei aqui, que era um tempo de desvio dos decretos do Senhor e da presença do Senhor. Isso só me faz crer que o coração de Elimeleque também estava desviado. Isso só me faz crer que Elimeleque também estava andando distante do propósito de Deus. Por quê? Porque ele declarou sobre a sua descendência que eles eram a realidade que ele vivia. De fome, de miséria, de enfermidade e de morte. E eu fico pensando que muitas vezes na nossa caminhada a gente vai se conectando à realidade que a gente vive. Não é verdade? Porque está tudo tão difícil. Porque parece que nada dá certo na minha vida. Porque parece que as coisas não vão para frente. E aí você começa a olhar para a sua família e você começa a enxergar assim também. Meu irmão, se você começar a reclamar, você não vai fazer outra coisa. Você só vai reclamar. Eu nem digo para você, faça experiência. Faça não, que é pecado. Porque murmuração é culto a Satanás. Mas quem murmura, quem reclama, só faz isso da vida. E ela não consegue enxergar nenhuma outra realidade que não seja a murmuração. E todo ângulo que é visto é um ângulo de miséria, de morte, de fome, de enfermidade. Então, assim, Elimeleque enxergava a sua descendência. Enfermidade e morte. Só que eu quero dizer para você e para mim que as circunstâncias, elas nunca vão poder definir quem eu sou e nem quem é a minha descendência. Você está entendendo isso? Se você quiser basear sua identidade nas circunstâncias, você vai ficar muito confuso, porque elas mudam com frequência, ou não mudam nunca, né? E aí você vai se enxergar como alguém que nasceu para ser Malom e Quilion, doente e que carrega a morte. Mas a verdade de Deus, ao meu respeito e ao seu respeito, é que Ele é rei sobre a nossa vida. É que Ele reina, é que Ele governa, é que Ele está acima das circunstâncias. Era isso que declarava o nome de Elimeleque. A verdade de Deus, ao meu respeito e ao seu, é que apesar das circunstâncias que eu e você possamos enfrentar, existe uma doçura da parte dele para nós. Ele separou um refrigério para nós. A Bíblia nos diz assim, no Salmo 23, ele diz que o Senhor, ele refrigera a nossa alma. Há refrigério em Deus. Você não é refém das circunstâncias. E elas não te definem, nem definem a tua descendência. Mas talvez essa verdade não tivesse tão bem definida na mente de Elimeleque. E aí ele resolve viajar. Ele resolve sair do seu lugar. Ele resolve tomar um outro lugar de morada. E ele sai com a sua família.
A Bíblia diz assim, olha, que é bem interessante. Veja, a Bíblia apresenta o motivo. Aqui, eu gostei dessa versão porque ela apresenta o motivo. Ele diz assim, olha, no verso 1 ainda. Houve grande fome na terra. Por isso, ou seja, por causa da fome, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. Observa que em nenhum momento a gente vê a Bíblia descrevendo que o Senhor falou com Elimeleque. Que o Senhor disse a Elimeleque, como disse a Abraão, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia desse lugar aí, deixe seus parentes e vá para o lugar que eu te mostrarei. Não foi isso que motivou a mudança desse homem, a mudança dessa família. A motivação da mudança da família de Elimeleque foram as circunstâncias. Observa. Elimeleque estava na terra do pão. Elimeleque estava no meio do povo de Deus. Isso me leva a crer que ele estava no lugar da presença, no lugar da bênção. Mas nesse lugar estava acontecendo escassez. Nesse lugar estava acontecendo fome. E isso tem que fazer eu e você refletirmos algo. Muitas vezes nós estamos nesse lugar da presença. Muitas vezes nós estamos nesse lugar da bênção, da provisão. Mas parece que as coisas não estão acontecendo. E isso, como a gente diz aqui no Nordeste, dá uma agonia. A gente fica agoniado, querendo sair, porque parece que nada acontece. Eu estou aqui sofrendo e a minha família também está sofrendo. Está todo mundo passando fome, então é melhor sair. Meu irmão, minha irmã, não baseie as suas decisões por causa das circunstâncias. Elas vêm na minha vida e na sua vida para nos aprimorar, para nos fazer crescer, para fortalecer o nosso coração. A verdade é que, para eu dar um passo à frente, eu preciso da direção de Deus. Para eu me conectar a um novo lugar, eu preciso da direção de Deus. Circunstância nenhuma pode determinar a minha movimentação e a sua, você entende isso? Se você está se movimentando baseado nas circunstâncias, baseado na falta, na escassez, eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais. Eu não estou falando aqui contra o trabalho e contra a sua movimentação profissional, não é isso. Eu estou falando da motivação. Por que você faz aquilo que você está fazendo? O que é que te motiva? É uma direção de Deus? Se é, meu irmão, siga em frente. Mas se você está sendo motivado pelas circunstâncias, é hora de parar. É hora de descer desse avião. Esperar o próximo voo. Esperar a próxima conexão. Você precisa entender que Deus continua sendo Deus no meio da escassez. Deus se revela no meio do deserto. Você precisa entender que o deserto é um lugar de preparação que o Senhor reservou para aqueles que o amam. Mas a verdade é que Elimeleque não ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que ele sai com a sua família, com sua esposa, com seus 2 filhos, envolvido pelas circunstâncias, e sai de Belém e vai morar em Moabe. Se você é leitor da Bíblia, você sabe que Moabe não é lugar de bênção. Moabe é uma terra que é o retrato de uma relação incestuosa de uma das filhas de Ló. Então, é importante que você entenda que a movimentação de Elimeleque, a decisão de sair de Belém de Judá, não somente traria consequências para a vida dele, mas para toda a sua família, para toda a sua descendência. Meu irmão, a tua movimentação e a minha, elas não dizem respeito somente a nós. Você está entendendo? Elas dizem a respeito de você, da sua família, da sua descendência. Então toma cuidado. Toma cuidado com as tuas decisões. Em momentos de pressão não é hora de decidir. Você precisa ouvir
a voz de Deus. Elimeleque sai, leva seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai para a terra de Moabe. E a Bíblia diz que chegando lá, a Bíblia não diz quanto tempo, eles se estabelecem ali, ou seja, eles não vão somente para ficar de passagem, eles vão morar ali. A Bíblia diz isso. E depois de um determinado tempo, Elimeleque morre. E isso tem que chamar a minha atenção e a sua. Por quê? Porque às vezes a gente está tão aperreado, tão agoniado com os problemas que a gente está enfrentando, que você diz assim: eu vou sair desse lugar. Eu vou me mudar. Eu vou abandonar. Eu vou deixar. Eu vou resolver do meu jeito. E você sai. Só que quem sai sem direção de Deus, leva consigo Malom e Quilion. Leva consigo enfermidade e morte. E foi isso que Elimeleque levou para Moabe. A Bíblia diz que ele chega lá e ele morre. Os meninos crescem, casam-se e morrem. Você percebe que não é uma mudança geográfica que determina a bênção na tua vida? O que determina a bênção na tua vida é a validação de Deus para as tuas decisões. Meu irmão, não meça a sua vida nem pelo sucesso. Eu quero que você entenda isso. Porque às vezes as coisas estão dando muito certo, mas Deus não está ali. Mas quando Deus valida, pode estar até faltando pão, mas Ele vem com provisão. Você está entendendo? Você precisa ser validado por Deus nas suas decisões. Você não pode decidir baseado nas pressões das circunstâncias. Porque baseado nas pressões das circunstâncias, você vai carregar enfermidade e morte para onde você for. E o resultado vai ser muito trágico. E foi o que aconteceu nessa família. Foi um resultado muito trágico. Essa movimentação, essa conexão com a terra de Moabe, por uma decisão errada, trouxe uma tragédia familiar. Agora estavam 3 viúvas. E você sabe que a viuvez, ela sempre é um contexto difícil. Mas nessa situação aqui, nesse contexto histórico aqui, é muito pior. Porque mulher não tinha valor quase nenhum, para não dizer nenhum. E viúva? E viúva e sem filhos? Você já pensou na situação dessas 3 mulheres? Eram 3 viúvas sem filhos. Elas não tinham literalmente ninguém por elas. Porque quando uma mulher se tornava viúva, o filho assumiria. Mas no caso de Noemi, ela tinha perdido o esposo e seus 2 filhos. E Ruth e Orfa, as moabitas com as quais os filhos de Noemi casaram, também se encontravam sem marido. Então era um contexto muito vulnerável que aquelas mulheres estavam enfrentando. Era muita vulnerabilidade. Elas eram 3 mulheres viúvas. Simplesmente porque um homem ali atrás resolveu se movimentar por causa de uma pressão. Resolveu se movimentar baseado numa circunstância. E talvez você se encontre aí, nesse lugar agora, pensando: a minha vida está desse jeito agora porque um dia eu fiz uma decisão errada lá atrás. Porque um dia eu escolhi errado lá atrás e agora deu no que deu. E agora está este tumulto em que eu me encontro. Mas deixa eu te dizer, diante desse tumulto em que você se encontra, talvez, assim como aquelas mulheres se encontravam, você pode decidir ficar ali naquele lugar e morrer junto, porque talvez fosse exatamente isso que iria acontecer com aquelas 3 mulheres. Ou você pode se dispor, ou você pode se levantar. Existe uma decisão que você precisa tomar. Você quer ficar nesse lugar?
nesse lugar de enfermidade e morte, com pena de si mesmo, se vitimizando, se martirizando. Deixa eu te lembrar, o teu Deus é rei. O teu Deus é rei. Ele não te criou para você permanecer nesse lugar. A verdade é que existe no coração de Deus um anseio para que você se movimente. Deus é um Deus de movimentação, você sabe disso, né? Porque a gente fala às vezes nas coisas, parece linguagem crentez, né? O movimento é o movimento de Deus, Deus vai mover, não sei o quê. Mas a verdade é que Ele é Deus de movimento mesmo. A Bíblia diz lá no Gênesis isso. Vocês lembram disso? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia, Ele pairava sobre a face das águas. Deus está movimentando os céus nessa hora. Há uma movimentação no céu, mas a terra precisa se movimentar e responder a isso. Sabe, o profeta Isaías diz assim para a gente: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos conectar à movimentação do céu. Existe uma movimentação no céu. Deus está se movendo. Talvez você não perceba, porque você está olhando somente para a circunstância de enfermidade e morte que está ao teu redor. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo. Deus se lembrou do seu povo. A gente vai ver isso lá no versículo 6. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi ouviu dizer: olha, lá em Belém acabou a fome. Lá em Belém Deus se lembrou do seu povo. Lá em Belém o Senhor veio com seu favor e trouxe ao seu povo boas colheitas. E Noemi certamente disse: eu sou esse povo. Eu sou o povo de Deus. Ele se lembrou de mim. Quando você lembrar a sua identidade, quando você lembra quem você é, você tem coragem para se movimentar. Porque hoje, nesses dias eu ouvi algo bem interessante a respeito de identidade. A gente fala muito de identidade, de saber quem nós somos. Mas identidade tem a ver com quem a gente é idem, com quem a gente é igual. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então a minha e a sua identidade tem a ver com ele. Tem a ver em lembrar que meu Deus é rei. Tem a ver em lembrar que no meu Deus há doçura. Tem a ver em lembrar que no meu Deus há provisão. Tem a ver em lembrar que minha vida não vai se acabar em enfermidade e morte. A tua movimentação tem a ver com quem Deus é. A tua movimentação é definida pela movimentação do céu. Você está entendendo? Às vezes a gente tem uma agenda tão bonitinha, né? A minha está aqui, 2021, não usei um terço. Mas enfim, tem gente que usa a agenda de uma maneira bem bonita e organizada. Nada contra a agenda, eu até que preciso usar mais ela. Mas a verdade é que não é você que planeja. Não é você que dita como é que vai ser a tua vida. E chama o Senhor para participar. Você tem que estar com o coração disposto a participar da movimentação do céu. O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor está fazendo no meio da minha geração? Eu quero participar. Noemi disse assim: olha, o Senhor se lembrou do seu povo. E é tão interessante, porque a Bíblia diz que ela se dispõe, que ela se levanta, que ela toma uma atitude. Porque às vezes a gente até sabe do favor de Deus, não é verdade? Às vezes a gente tem até noção de que Deus é bom, de que Deus faz, de que Deus realiza. Ah, Deus é o mesmo. O crente tem uma conversa bonita, né?
Mas quando está no aperto, na hora da pressão, parece que esquece de tudo. Você não precisa somente saber. Você precisa ter uma atitude de quem sabe. E a atitude de quem sabe é se dispor. É se levantar. É se movimentar. E Noemi se levanta. E é interessante que o texto vai dizer que ela leva consigo as suas 2 noras. A Bíblia nos diz isso. Que ela se levanta e leva consigo as suas 2 noras. Vejam. O Senhor tinha abençoado seu povo. Versículo 6. Dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas 2 noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Então, Noemi, diante da movimentação do céu, resolve se movimentar na terra. E ela diz: vamos embora. Ela vai, ela se levanta e ela chama suas 2 noras, as 2 outras viúvas, Ruth e Orfa, e diz: vamos comigo. Só que a gente vai aprender algumas coisas aqui com a movimentação dessas 3 mulheres, com as conexões que elas fizeram e com as decisões que cada uma tomou. Quando Noemi se dispõe, quando Noemi decide se levantar, ela toma uma atitude. E é interessante que ela é acompanhada das suas 2 noras. Mas é importante que eu e você saibamos que a decisão de se dispor, ela é individual. Você entende isso? É muito bom estar todo mundo junto aqui queimando, não é verdade? É extraordinário. É muito boa a comunhão com os santos. A Bíblia diz isso, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas a verdade é que decisões, movimentação tem que ser uma decisão individual. O posicionamento tem que partir dentro de mim. Eu não posso decidir por Clefson. Clefson não pode decidir por Vanderlei. Você não pode decidir pelo seu irmão. Você precisa se posicionar. Você precisa se movimentar. Você pode até chamar para ir com vocês, mas eles precisam decidir também. E a verdade é que Noemi percebeu isso. E nessa movimentação, enquanto elas estão de caminho de volta, no caso Noemi de caminho de volta e as suas 2 noras a acompanhando para Belém, acho que em determinado momento da caminhada ela para e ela olha para aquelas 2 mulheres. E são nesses momentos aí que a gente vai ver a conexão que cada uma resolveu tomar, a conexão que cada uma resolveu fazer. Primeiro, Noemi lembrou-se de quem ela era. Ela disse: olha, Deus se lembrou do seu povo. E eu sou povo de Deus. Eu saí dessa terra de Belém e vim para Moabe, mas eu não me tornei uma moabita, não. Eu não me tornei uma adoradora de deuses estranhos, de deuses estrangeiros. Eu continuo adorando ao Senhor, que é meu rei. Ela se lembrou da sua identidade, ela se dispôs, mas ela também foi sincera. Ela reconheceu a realidade. Noemi, na realidade, ela deu um choque nas suas 2 noras. Ela disse: olha, vou passar a real para vocês. Vocês precisam entender que caminho é esse que vocês estão trilhando. Vê aí comigo o versículo a partir do 7. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem,
pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi está dizendo, olha, é melhor vocês voltarem. E diante dessa declaração de Noemi, a Bíblia está dizendo que Orfa e Ruth se abraçam a ela e começam a chorar e dizem assim, não, de jeito nenhum, nós vamos com você, as duas. E Noemi disse assim, vocês não estão entendendo. Eu preciso abrir os olhos de vocês. Eu sou uma mulher velha. Eu não tenho marido e nem tenho filhos para que vocês possam se casar. E mesmo que hoje eu me casasse, tivesse filhos, vocês por acaso iriam esperar eles crescerem para se casar de novo? Isso não é justo, não é possível. Não pode acontecer. Noemi chega diante dessas duas mulheres e apresenta a realidade. Você está entendendo? Meu irmão, quando você se dispõe, quando você se levanta, quando você reconhece quem você é, você diz assim, olha, eu vou. Você quer ir comigo? O caminho é esse. Você precisa apresentar a realidade. Você precisa de fato dizer o que é o caminho. Isso me faz refletir a respeito da nossa movimentação na evangelização. Muitas vezes a gente está se movimentando, querendo levar pessoas conosco, romantizando o evangelho. A gente quer dizer para as pessoas que Jesus é aquele que somente vai dar. Jesus é o gênio da lâmpada. Nesse evangelho que muitas vezes a gente apresenta, olha, vem para cá que você vai ser abençoado. Vem para cá que Deus é amor. Vem para cá que tu peca, se destrambelha, mas Deus te ama. Vem para cá que... Preste atenção, meu irmão. Você precisa apresentar a realidade. Jesus disse que o caminho é estreito. Se você está maquiando essa proclamação, tem um ai sobre a sua vida. Ai. Você precisa entender que você é um proclamador da verdade do evangelho. E Noemi passou a real. É assim. O negócio não é fácil, não. Talvez você tenha se frustrado com as pessoas que talvez estejam te acompanhando na caminhada. Porque, como disse o pastor de manhã, elas estão muito cheias de mimimi, né, pastor? Mas talvez a gente está criando uma geração de crente de mimimi, porque a gente não está apresentando o evangelho de verdade. Porque evangelho é renúncia. Porque evangelho continua sendo o caminho estreito. Porque evangelho continua sendo cruz. Esse ainda é o evangelho de Cristo. E Noemi disse isso para Ruth e para Orfa. Eu vou para Belém, mas o negócio não é fácil não. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Ei, vocês lembram de Jesus? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi isso que ele disse. Esse é o evangelho de Cristo. Aí tu fica com a tua conversa mole, alisando o pecado dos outros, querendo que o povo te siga. Vai vir para guerra comigo, vem para minha célula, vai ficar tão bonitinho. Não foi esse o evangelho que Jesus mandou eu e você proclamarmos. Você precisa fazer a pessoa ciente do pecado dela, da condição dela e da realidade do caminho que ela vai enfrentar. Aí tem gente que diz assim, rapaz, depois que eu me converti, parece que o negócio piorou. Tu já ouviu essa frase? Eu já ouvi várias vezes. Aí a minha vontade de dizer, piorou. Piorou não, irmão. Presta atenção. Talvez tu não entendesse o evangelho direito. A verdade é que Jesus me disse e te disse, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Está dizendo assim, estou contigo.
Negócio não é fácil, não é acolchado, é apertado, é estreito. Mas eu estou com você. A minha presença é tudo que você precisa. Eu sou o seu rei e a sua doçura. Então, cai na real hoje. O caminho é estreito. E é esse evangelho que tu tem que apresentar. E foi essa realidade que Noemi trouxe para Ruth e para Orfa. Então, bora, tu vai, é assim, eu não tenho nada para te dar, não. Não vai não, é melhor tu não ir. É melhor tu ficar onde tu tá. Lembra do que Jesus disse assim, olha, se alguém vai construir um prédio, você lembra dele dizendo isso? Ele tem que projetar, ele tem que ver se ele consegue dar fim a essa construção. Para ele não chegar no meio do caminho e dizer, eu tenho mais dinheiro, não tenho mais como construir esse prédio. Todo mundo ficar dizendo, ó, para ir. Parou pelo meio do caminho. Isso tem a ver com a nossa decisão de seguir Jesus. Jesus disse assim, olha, avalia o preço. Avalia o preço. Para você não parar pelo meio do caminho. E era exatamente isso que Noemi estava dizendo para as duas. Avalia o preço. Eu não tenho nada para oferecer para vocês duas. E aí, eu quero chamar a tua atenção agora para a Orfa. A Bíblia diz logo quando Noemi diz assim, olha, fica aí, não vai comigo não. A Bíblia diz que as duas se abraçam e dizem assim, não, de jeito nenhum, a gente te deixa, a gente vai contigo. Mas quando Noemi apresenta esse relatório aqui, o que é que acontece com Orfa, minha gente? Ela dá um beijo na sogra. Diz, dá para mim não. Vou-me embora, não, Magal? Tá puxado, não dá para mim. Não tem como eu seguir nesse caminho. Eu não quero aqui julgar a Orfa não, tá certo? Porque eu acho que ela já é bem julgada e crucificada. Mas a verdade é que a Orfa avaliou o preço. Ela disse, olha, não dá. Eu vou me conectar à minha velha vida. A Bíblia diz isso lá no versículo 12, se eu não estou enganada. Diz que 14, né? Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Então, Noemi está dizendo, olha, Orfa, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela fez essa conexão, ela voltou para lá, ela voltou para a velha vida. Muitas vezes, nesses momentos em que a realidade nos é apresentada, eu não estou somente falando de decidir por Jesus, tá, gente? Eu não estou falando simplesmente de dizer sim para Jesus, porque isso é só o começo da nossa caminhada. O dia que você disse sim para Cristo, foi só o começo de um processo. Mas quando a gente começa a caminhar e começa a contar a historinha direito para a gente, parece que a gente não ouviu no dia que o pastor estava pregando. Eu nem sei como foi, eu estava lá na frente, quando eu vi, eu já estava tremendo. Não é assim, né, que o povo diz que aceita Jesus. Mas quando começa a tomar noção do que é a vida com Deus. Lembra da parábola do semeador? Parece que a semente começa a ser sufocada. Porque é difícil demais ser crente. Ou é difícil demais aceitar esse comando que Deus está me dando. Não é para mim, eu vou voltar à velha vida. Quantos você conhece que assim fizeram? Talvez você já tenha feito isso. Você talvez não desviou da fé, mas talvez tenha voltado a pescar. Igualzinho a Pedro. Não dá para mim não, esse negócio de apostolado. Negócio de estar por aí falando de Jesus. Sem Jesus junto? Dá não. Vou voltar a pescar. Foi isso que Pedro fez. Quantos de nós estamos voltando a pescar? Diante do chamado, diante do comissionamento, você diz assim, eu não consigo. É pesado demais. Negócio de célula, pastor. Liderança. Ser anfitrião, abrir minha porta. Toda semana é a Aline. Esse povo todinho lá em casa, no meu sofá. Quero não. Aí você volta à velha vida. Você volta a ser aquele crente normal.
Meu irmão, tu não é normal, não. Você não é normal. A Bíblia diz que nós somos loucos por causa de Cristo. Você lembra do pastor dizendo, né, que a gente crê num Deus que a gente não vê, que a gente espere para o céu que a gente não sabe onde é, que a gente fala uma língua que a gente não entende. E como é que tu vai ser normal? Tu não é normal. Mas Ruth, diferente de Orfa, ela disse, eu vou. Porque eu estou entendendo que o negócio é difícil. Eu não estou romantizando o evangelho. Eu não estou romantizando a caminhada. Eu entendi tudo que você disse, Noemi. Mas mesmo assim eu vou com você. Ruth significava amizade. E Ruth disse, eu me uni a você em amor. Eu me uni a você nessa caminhada. Eu decidi conectar a minha vida à sua. Porque para Ruth, conectar a vida dela à vida de Noemi era conectar a vida dela ao Deus de Israel. Você está entendendo? Ruth estava dizendo, eu quero essa vida. Eu quero morar na casa do pão. Eu quero morar no lugar da presença. Eu quero viver as histórias que você me contou, Noemi. Ou você acha que Noemi não contava? Por que será que aquelas duas queriam tanto ir com ela? Devia ser extraordinário o testemunho daquela mulher. E Ruth decide. Ruth resolve. Meu irmão, quando você resolve uma coisa, você ouviu no dia 1 de janeiro o poder da decisão. Quando você decide, isso tem um poder extraordinário de mudar a sua vida e a sua realidade. Ruth decidiu. Ela disse, eu vou. Para onde tu fores, eu irei. Eu vou. Onde você repousar, ali eu repousarei. Ela disse não somente isso. Ela não somente decidiu, ela não somente resolveu, ela renunciou. Ela disse, o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Meus irmãos, Ruth era uma moabita, Ruth era pagã, ela adorava deuses estranhos, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas o testemunho, a realidade da vida de uma mulher que servia a Deus impactou tão profundamente a vida daquela outra, que ela disse assim, eu não quero mais saber da minha velha vida. Eu renuncio todas essas experiências que eu tive para viver uma nova realidade na presença do Deus de Israel. Ela renunciou e ela assumiu agora, o teu Deus é meu Deus. O teu povo é o meu povo. E ela ressignificou toda aquela história de morte e de enfermidade. Sabe, eu queria que, se você não teve a oportunidade de ler, que você lesse o livro de Ruth. Ele é tão extraordinário. Na realidade, ele é um retrato da nossa redenção. Ruth poderia ter ficado ali naquele lugar de morte, mas ela resolve, ela decide, ela se dispõe, ela vai com a sua sogra e diante de uma realidade que poderia ser uma tragédia, se transforma em vida. Quando Ruth volta com Noemi, o desenrolar da história vai nos contar que o Senhor providencia para aquelas duas mulheres um resgatador, um restaurador da dignidade da vida daquelas mulheres. Mas não somente isso, esse resgatador era Boaz, e ele era uma representação de Cristo na vida da igreja, do que Cristo faz para aquele que se dispõe, do que Cristo faz para aquele que resolve, do que Cristo faz para aquele que renuncia, e do que Cristo faz para aquele que decide viver uma vida diante da presença do Senhor que é Rei.
Sabe, diante da sua caminhada, você já teve oportunidades de se conectar a muitas pessoas e a muitas situações. Mas hoje o Senhor está querendo chamar a tua atenção. Onde você está agora? Agora. Eu não sei se você está no meio do tumulto, se você está voltando para a casa do pão. A verdade é que Ele quer se conectar a você. Se você percebe, Deus nunca desistiu de se conectar a nós. Desde o Éden, sempre foi assim. Quando o homem se escondeu, o Senhor disse: onde estás? Quando Jonas resolve ir para Tarsis, o Senhor manda uma tempestade para que ele volte ao propósito e à presença, para que ele vá para Nínive, para que ele se reencontre com o seu Senhor. Sabe, naquelas parábolas de Lucas 15, as parábolas dos perdidos, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ali a gente está vendo o Senhor nos buscando desesperadamente. O Senhor continua se movimentando, esperando que a gente responda. A pergunta do Senhor é: o que é que você vai fazer? Qual é o avião que tu vai pegar hoje? Para onde é que tu vai? Há uma conexão hoje aqui para a eternidade. E o seu nome está sendo chamado. Você está ouvindo? Fica de pé. Ele está te chamando hoje para você se conectar aos propósitos eternos dele. Sabe, o pastor falou ontem algo tão interessante. A salvação, ela é uma realidade garantida por Cristo lá na cruz. No dia que você disse sim para Jesus, no dia que você disse sim, eu quero, essa realidade se estabeleceu no seu espírito. Mas o Senhor está se movimentando no céu, dizendo: meu filho, eu quero que você se conecte a mim, para você desenvolver a sua salvação na terra, para que a realidade do céu seja uma realidade na terra, para que pessoas se conectem a você e conheçam que eu sou rei, e conheçam a minha doçura, e conheçam que a vida dela não é Malon e Quilion, não é enfermidade e morte, mas que há um Boaz, que há um resgate, que há uma vida, que há uma promessa. O Senhor está te chamando para essa conexão.